Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra, mais uma vez aqui, para a honra e a glória de Deus, que o Senhor possa ser glorificado através desse ato, nós estudarmos a palavra dele juntos, e vamos dar continuidade ao livro de Hebreus, no capítulo 11. Esse livro também a gente vai fazer a divisão, porque é um capítulo um pouco maior também, né? Então a gente vai dividir para que o vídeo não fique muito longo. Capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Ele inicia aqui o capítulo falando que a fé é a certeza de coisas que se esperam, ou seja, coisas que a gente ainda não viu ou não apalpou ainda, mas você tem a certeza disso que você espera. É a convicção de fatos que não se vê, ou seja, eu tenho convicção mesmo diante de uma coisa que eu não vejo, como a própria pessoa de Deus. Eu não vejo Deus, mas eu tenho convicção de que ele existe. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, ou seja, essas pessoas do passado, a fé deles também era baseada nisso, certeza de coisas que eles esperavam e convicção das coisas que eles não viam. Não era diferente da gente. A diferença deles para nós é que nós temos o testemunho deles, porque nós temos o testemunho do passado e também temos o crer em algo que a gente espera. Pela fé entendemos que foi o universo formado. Por quê? Porque a gente não viu essa formação, mas a gente tem a convicção disso, de que foi formado dessa forma sobrenatural e através de um ser sobrenatural, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, porque é assim que está escrito lá no livro de Gênesis, que foi dada a ordem através da palavra de Deus e as coisas passaram a existir. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Não quer dizer que Abel está falando mesmo estando morto, está falando que mesmo ele estando morto, o testemunho dele ainda consegue falar, ou seja, ainda a memória dele ainda está viva através do seu testemunho. A fé em Deus nos faz fazer o melhor para ele, porque quando Abel ofereceu a oferta, ele não ofereceu qualquer coisa. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que ele escolheu o melhor daquilo que ele estava dando. Ou seja, se ele pegou um animalzinho bom, ele escolheu a melhor parte do animalzinho. Muitas pessoas descrevem esse ato de Abel e Caim de forma errada. Dizem que a oferta de Caim foi rejeitada porque não foi um cordeiro, porque foram verduras, frutas, essas coisas assim. Só que é mentira, não é isso. A diferença é porque a oferta de ambos era aceitável diante de Deus. A questão é que como foi a intenção em que os dois fizeram aquela oferta. A intenção, o Abel, ele fez com a melhor intenção. Ele fez o melhor para Deus. Aquilo que já era bom, ele tirou o melhor, diferente de Caim. Caim, ele fez de qualquer jeito. Então, a intenção de Caim não foi boa, foi uma má intenção. Foi de qualquer jeito, foi uma oferta de qualquer jeito. Ele simplesmente pegou lá os frutos da terra e deu para Deus. E tanto fazia. Então, essa é a diferença. A fé nos faz fazer o melhor para Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Enoque, ele teve fé, ele teve convicção, teve certeza em quem ele estava crendo. E foi essa certeza, foi essa convicção que fez a diferença na vida de Enoque. Fez com que ele tivesse assim, uma fé tão linda, um crer tão lindo, uma convicção tão linda, uma esperança tão linda, que Deus já não deixou mais ele aqui nesse mundo. Pelo contrário, Deus resolveu levá-lo para o seu próprio mundo. A fé verdadeira em Deus fez este homem ser agradável aos olhos do Eterno. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus,
aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ou seja, ele seguiu as instruções divinas, se deixou guiar, acreditou na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor estava dizendo para ele, e obedeceu. A questão é que a fé, ela faz a gente ser obediente. É por isso que a fé torna a pessoa louca para o mundo, porque você vai contra uma multidão, contra a correnteza. É isso que a fé faz na vida do Filho de Deus. Enquanto muitos estão dizendo assim, não, vai por esse caminho, esse é o melhor, muitos já foram por aqui. A fé não diz isso, a fé diz, vai pelo que Deus está dizendo. Muitas das vezes, esse andar com Deus não vai fazer você ser uma pessoa aceitável, vai fazer muitas vezes você andar sozinho. Veja, Noé, no meio de uma multidão, simplesmente ele estava sozinho com a sua família, porque ele era o chefe da família, então praticamente ele estava separado das demais famílias. Ele estava sozinho ali, obedecendo à instrução divina, que pela qual condenou o mundo, ou seja, aquele ato de fé de Noé foi através daquela obediência dele, que ao fazer aquela arca condenou o mundo. Por quê? Por que ela condenou o mundo? Porque as pessoas que entraram dentro dela foram salvas, e as pessoas que deram Noé por louco, elas foram condenadas por conta daquela arca, porque aquela arca não serviu para eles. Um motivo até mesmo de zombaria. Uma fé verdadeira de Noé em Deus fez ele obedecer e fazer a arca sem ter visto a chuva antes. Então ele nem viu chuva, Deus não desceu ali pessoalmente, falou com ele, não. Foi tudo na mente dele, Deus foi falando aos poucos, ele foi simplesmente obedecendo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Ou seja, simplesmente Deus falou a ele, né, que Deus ia dar uma terra por herança a ele, e ele simplesmente saiu, ele obedeceu e saiu. Sabia nem onde era que ia, né? Simplesmente ele foi. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Olha, mesmo ele chegando na terra da promessa, ele não a possuiu de cara, ele ficou peregrinando nela. É porque tudo tem o seu tempo. Davi, ele foi ungido rei, ele foi lá para dentro do reino, mas ele não virou rei. Ele tinha o tempo certo para virar o rei, né? Então, ou seja, é como se Davi tivesse peregrinado ali no lugar onde ele deveria ser rei, mas ele só foi rei no tempo que Deus determinou. E ele foi obediente, ele não desobedeceu a Deus. Assim como Abraão, ele não desobedeceu a Deus. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó. Ou seja, com Isaac e Jacó, não quer dizer que tipo ele estava já na época de Jacó, mas está dizendo aqui que tanto ele, como Isaac, como Jacó, eles peregrinaram também, né, nas tendas, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, ambos eles também receberam a mesma promessa que Abraão. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Olha só, interessante essa passagem, porque a gente vê aqui que é uma menção à Nova Jerusalém. Não é uma menção da terra que foi prometida a eles, não foi nem isso que é uma terra palpável, natural, né? Mas era uma representação, no caso, aquela terra ali de Canaã, Jerusalém terrestre, da terra que Deus realmente vai trazer. A Nova Jerusalém, no capítulo aqui de Hebreus, ele está mostrando para nós que essa promessa que João viu no livro de Apocalipse, Deus já havia mostrado lá para os patriarcas. E ele deixou tudo para trás para viver a promessa, não a promessa simplesmente terrestre. Abraão já sabia, Isaac já sabia, Jacó já sabia que a terra não se tratava dessa terra terrestre, de uma questão terrestre, mas sim de algo sobrenatural, algo maior, algo celestial. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A própria Sara também, né, ela recebeu a promessa, né, de ser mãe, mesmo diante da sua idade avançada. Por isso também, de um aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Então, a fé dada por Deus a Sara
a capacitou a ser mãe de muitos. Olha só, aqui diz assim, ó, aliás, já amortecida, ou seja, ela já não tinha mais expectativa, nem ela, nem as pessoas que conviviam com Sara, porque ela já era avançada em idade, né? Já tinha terminado ali essa questão biológica de gerar filhos, ou seja, ela quebrou os paradigmas da própria ciência, né? Naquilo que a gente vê, né? Porque as pessoas sabem que a mulher ela tem o seu período reprodutor, né? Então, Sara já tinha passado esse período, mas Deus tinha dito: eu vou dar um filho, e desse filho eu vou fazer uma grande nação. E assim Deus cumpriu a sua promessa. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Olha, gente, isso aqui é uma coisa tão interessante, porque tem uma música que diz assim, ó, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Isso não é verdade, gente. Aqui está dizendo para nós que muitos morreram sem ter visto a promessa se cumprir. Veja, eles chegaram em uma terra, Sara teve o seu filho, porém Sara não chegou a ver essa multidão que ia ser gerada através dela. Eles não conseguiram chegar na terra realmente que Deus iria ser o próprio arquiteto, né? Mas eles morreram e eles mesmo assim mantiveram a sua fé. Então, o mundo evangélico, o mundo protestante, esse sistema, né, religioso do falso cristianismo, eles mentem muito para as pessoas, né? Onde diz que não morrerei, né, enquanto a promessa não se cumprir. Que história, né? Não é verdade isso, não é verdade. Porque muitas pessoas, sim, morreram sem fé, sem verem as promessas se cumprirem na vida deles. Se cumpriram para que a gente visse, mas não para que eles vissem. Todos estes morreram sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles viram essas promessas, porém, de longe. Eles não chegaram a apalpar suas promessas, de fato e verdade, mas eles creram, eles viram elas pela fé se cumprindo. Saudando-as, né? Eles chegaram a sentir, como falou na passagem do Hebreus 10, apóstolos e tudo mais, eles falavam da volta de Cristo porque eles tinham essa certeza no coração deles, era a fé verdadeira, assim como nós também temos que ter. Confessando que eram estrangeiros, eles não ocultaram em nenhum momento o que eles estavam guardando não era aqui, era algo maior. Eles sempre afirmavam que eles não eram daqui. Então, isso daqui traz para nós também que nós temos que ter sempre essa convicção e sempre confessar que nós não somos daqui. A partir do momento que a gente conhece a promessa de Deus, a gente tem que ter essa certeza também e confessar também: eu sou peregrino aqui, eu sou estrangeiro, eu não pertenço a esse mundo, eu estou nesse mundo. Eu vivo das coisas dessa terra, mas eu não sou desse mundo. Meu reino não é aqui. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquelas de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Ou seja, eles não ansiavam, né? Eles não ansiavam mais essa terra, né? Não lembravam mais de onde eles tinham saído. Até porque se eles lembrassem, se eles botassem o coração deles nas coisas terrestres, aqui diz que eles voltariam. Porque a gente sempre é mais fácil para a gente desistir do que continuar indo para frente. É por isso que nós temos que sempre alimentar a fé verdadeira. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Ou seja, eles não focavam mais nessa terra, nesse mundo falido. Agora eles aspiravam a pátria superior, que é a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Deus, ele não tem vergonha, ele não teve vergonha de dizer que era o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Sabe por quê? Porque esses homens foram fiéis para com ele. Então ele está dizendo aqui: porquanto lhes preparou uma cidade. Ele está enfatizando o não retroceder
como estes, né? Como estes lá do passado. Eles não retrocederam e nós também não devemos retroceder. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem lhe tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Então, Abraão ele ia sacrificar o filho dele, pois ele viu a ressurreição de Isaque. Ele creu que o Senhor o daria de volta a ele. Então, eu tenho poder para ressuscitar o meu filho. E ele disse que ia fazer do meu filho uma grande nação. Então, se ele está me pedindo para eu sacrificar, claro, gente, que isso aqui foi... Deus não levou isso aqui, não foi levado a fundo a questão do sacrifício de Isaque, porque Deus apenas estava provando Abraão. Deus estava provando para ver se Abraão estava realmente crendo num Deus invisível, não mais no Deus lá do pai dele, né? Deuses palpáveis, deuses que ele via, né? Mas que não tinham realmente poder. E aí Deus fez aquele pedido a ele, né? Mas Deus não era como os deuses pagãos, né? Ele disse, não, eu não quero o sacrifício, né? O sacrifício é o meu próprio filho. Ele mostrou para Abraão que ele era um Deus diferente. Ele era um Deus diferente. Ele pedia renúncias, porém não a ponto de como se pedia aos deuses dessa terra, né, os deuses pagãos. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Figuradamente quer dizer que ele não chegou a morrer, né? Foi só uma forma figurada. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Mesmo pela fé, olha só, eles já estavam velhinhos, gente. Já estavam velhinhos, não enxergavam mais, mal escutavam direito. O Isaque, ele não enxergava mais direito, né? Quando ele abençoou os filhos dele. Aliás, abençoou Jacó, né? E ali a Bíblia fala que mesmo ele já velhinho, ele tipo não desistiu da promessa. Ele foi lá e abençoou o filho dele. Ele não disse, não acredito mais em Deus, Deus não existe, eu já estou velho e acabado, não é mais tempo de acreditar, porque Deus não cumpriu na minha vida, eu já estou vendo que eu vou morrer, então eu vou... Não, ele não desistiu. Mesmo assim, mesmo diante da velhice e diante da morte, ele foi lá e disse, eu abençoo porque eu creio que meu filho vai viver e o Senhor vai cumprir nele ainda aquilo que o Senhor disse que ia cumprir. E assim Jacó fez o mesmo. Mesmo já velhinho, Jacó foi lá e fez a mesma coisa que seu pai e que seu avô. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Isso aqui é interessante, né? Porque José, próximo do seu fim, ele disse, olha, eu não quero que deixe os meus ossos aqui, porque eu creio na promessa de Deus, meus ossos não vão ficar na terra pagã, não vão ficar na terra da minha escravidão, porque muitas pessoas, eles exaltam muito, né? Eles falam muito que o José era governador, que o José era isso, que o José era aquilo, que o José era o bichão. O José sempre disse, eu não sou nada nessa terra aqui, eu sou apenas um escravo dentro do Egito. E eu não vou morrer, eu não quero que os meus ossos fiquem aqui dentro dessa terra da minha escravidão. Eu quero que os meus ossos acompanhem aqueles que creem na promessa do Deus que vai dar uma nova pátria, uma terra onde não vai haver mais pecado, não vai haver mais escravidão. Então José, ele mesmo já no seu fim, mesmo vendo que o seu povo estava ali, dependendo do Egito, ele não deixou de crer, ele sabia que Deus um dia ia tirar eles de lá, ia continuar a caminhada do povo, mostrando, sempre apontando, né? Porque aquele caminhar do povo hebreu apontava sempre que Deus estava sempre chamando o seu povo para sair da terra, para ir para a terra prometida. Ele creu que os seus irmãos iriam sair dali, e seus ossos sairiam da terra de sua escravidão, pois ele
foi escravo até a morte. Ele foi escravo até a morte. Ninguém conta isso, né? Que José foi escravo até a morte. José não tinha liberdade de sair do Egito. José era uma espécie de mordomo. E o fato de uma pessoa ser mordomo de uma casa não quer dizer que ele é o dono da casa. José era o mordomo do Egito. Isso não quer dizer que ele era um faraó do Egito, que ele era o rei do Egito, que ele podia ir e voltar para onde ele quisesse, que ele não queria mais morar lá no Egito. Não, não diz isso nas escrituras. Então as pessoas elas romantizam a história de José para contar para as pessoas que Deus vai tirar elas da pobreza, que Deus vai dar para elas uma vida melhor, e tudo essas besteiradas que o povo fica mentindo aí para as pessoas, né? Ao invés de viver a realidade que a gente vive nessa terra de pecado. A gente vai parar por aqui. Vamos deixar para o próximo vídeo o restante do livro de capítulo 11 de Hebreus. Então, eu espero que o Senhor possa nos ajudar, que a nossa fé possa ser sempre verdadeira, né? Que a gente não retroceda nunca, assim como o autor de Hebreus falou para os hebreus, né, para que eles não retrocedessem, contou para eles aqui a história dos irmãos do passado sobre a fé, né, sempre pedindo para que eles não retrocedessem. E claro que esse livro chegou a nós com o intuito de que a gente também não retroceda. E eu espero que a paz do Senhor fique com cada um de nós e que assim, se o Senhor não retornar, que no próximo vídeo a gente possa terminar e concluir o capítulo 11 de Hebreus. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.